Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Juan Nossi. É uma alegria muito grande poder falar com você nesta manhã. Nós estamos estudando 1 Timóteo, hoje vamos avançar para o capítulo 5 e eu dividiria o capítulo 5 em 4 grandes partes. A primeira parte é o respeito entre as gerações, a segunda parte seria o cuidado com os necessitados, a terceira parte é a liderança com honra e critério para estabelecer novos líderes e a quarta parte seria pureza e integridade. Então vamos do início, 1 Timóteo capítulo 5, verso 1, o texto ele diz assim: não repreenda asperamente o homem mais velho, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos e as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda a pureza. Aqui nessa primeira porção, o apóstolo Paulo ele vai instruir a Timóteo sobre como ele deve corrigir aqueles que são mais velhos. A grande questão não é que você pode ou não pode corrigir. A grande questão não é se aquilo que você vai corrigir é certo ou errado. A grande questão, muitas vezes, é a forma como nós fazemos isso. Você, como uma pessoa mais nova, você está habilitada para corrigir uma pessoa mais velha, desde que você faça isso com toda a sabedoria possível. E aqui o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo a fazer isso com o respeito que um filho tem por um pai. Ele também diz que nós devemos tratar os mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs. O apóstolo Paulo está dizendo que esse ambiente da igreja, ele é um ambiente familiar, um ambiente de família espiritual. E portanto eu devo tratar as pessoas como se elas fossem e de fato são partes da minha própria casa, com muito amor, com muito carinho. Por quê? Porque aquele que lida com o pecado, o apóstolo Paulo diz que ele tem que ser um espiritual, porque o foco e o propósito não é ferir, não é machucar, mas é restaurar a outra pessoa e restaurar a relação. A segunda grande porção, ou o segundo grande bloco aqui, tem a ver com cuidado com os necessitados. Aqui o apóstolo Paulo vai instruir Timóteo a respeito da maneira como ele vai ajudar as pessoas. E aí nós vamos ler alguns versículos, né? Quando você vê, por exemplo, o capítulo 5, verso 3, ele diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E ao longo desse capítulo, o apóstolo Paulo vai fazer uma distinção entre as viúvas que têm necessidade e as viúvas que não têm. As viúvas que devem ser ajudadas e as viúvas que não devem ser ajudadas. E o que o apóstolo Paulo vai falar é o seguinte: olha, uma viúva que tem família, a obrigação de cuidar dela é dos filhos e dos netos e não da igreja. Quando os filhos e netos não fazem isso, eles sobrecarregam a igreja e a igreja fica impossibilitada de ajudar aquelas que realmente precisam de ajuda. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que a responsabilidade é dos filhos e é dos netos e que eles devem fazer isso por causa da obediência ao Senhor e porque Deus se agrada disso. No verso 4 ele vai dizer: olha, se uma viúva tem filhos e netos, estes devem aprender antes de tudo a colocar sua religião em prática. Então o que o apóstolo Paulo está falando é que é vergonhoso para um filho chegar para uma igreja ou uma liderança cristã pedindo ajuda para o seu pai e a sua mãe, porque essa ajuda quem deveria dar é ele enquanto filho. É vergonhoso para um neto e uma neta pedir ajuda para a igreja, para um vô e para uma avó, porque essa ajuda quem deveria dar e quem vai prestar contas é ele enquanto filho, enquanto neto. No verso 5 ele diz: a verdadeira viúva é aquela que de fato está sozinha neste mundo e deposita a sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas, em oração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todo filho e todo neto, ele precisa colocar a sua fé em ação, a sua prática em ação, socorrendo aquela viúva, aquele viúvo, aquele pai, aquela mãe, aquele vô, aquela avó que precisa de ajuda. A terceira coisa que o apóstolo Paulo trata nesse capítulo é sobre a liderança com honra e o critério para estabelecer novos líderes.
No versículo 17 ele diz: o presbítero que lidera bem a igreja, ele é digno de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o líder da igreja, ele deve ser honrado pela igreja, especialmente aquele que trabalha na direção da igreja, liderando espiritualmente a igreja. No verso 19, ele diz que esse líder não pode ser acusado a não ser que por 2 ou 3 testemunhas. Então ele diz assim: não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que ela seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Porque o inimigo, de maneira muito fácil, pode sempre levantar uma pessoa ou outra para fazer uma falsa acusação, tirar a autoridade e o crédito daquela liderança e atrapalhar a igreja. Então a acusação só pode ser recebida se a pessoa que o faz o traz 2 ou 3 testemunhas confirmando. Só assim aquela acusação ela pode ser recebida. E no verso 22 ele vai falar: olha, não se precipite ao impor as mãos sobre alguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. O apóstolo Paulo está dizendo ao Timóteo que ele não pode estabelecer novos líderes de maneira precipitada, ele não pode consagrar pessoas de maneira precipitada, mas que ele precisa fazer isso com muito temor, com muita lentidão, respeitando todos os processos. E por último, o apóstolo Paulo vai falar sobre pureza e integridade, e no verso 24 ele diz: os pecados de alguns são evidentes e levam ao julgamento, os de outros são mais tardes, eles se manifestam de maneira mais tardia. Da mesma forma, as obras ou as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui, eu vou resumir para você, é que cedo ou tarde o caráter se revela. Então, seja íntegro, porque cedo ou tarde você será exposto. E quando você for exposto, pode ser que você perca tudo que você construiu. Ou seja, não é porque Deus não te puniu que Ele está se agradando de você. Não é porque a consequência ainda não veio que Deus está se agradando de você. Cedo ou tarde, tudo será revelado e provado. Então, se você tem que ajustar a sua vida, não espere muito tempo para fazer isso, comece agora. E aí, para fechar, eu quero perguntar para você: hoje no seu coração há um respeito profundo com todos da igreja, como se eles fossem membros da sua própria casa e da sua família? A segunda pergunta que eu te faço é: você está cuidando dos seus pais, cuidando dos seus avós? Porque essa é uma responsabilidade sua e você vai prestar contas disso. Se você é um neto e você tem pais, a responsabilidade é dos seus pais cuidarem dos seus avós. Agora, se os seus avós já não têm filhos e só têm netos, a responsabilidade é dos netos. E se você é filho, a sua responsabilidade também é cuidar do seu pai e da sua mãe, tendo eles sido um bom pai ou uma boa mãe ou não, a responsabilidade é sua e você vai prestar contas por isso. E por último, eu quero perguntar para você se você tem orado pelos seus líderes ou apenas criticado, se você tem honrado a sua liderança ou apenas de alguma maneira atrapalhado o trabalho deles. E nesse sentido eu quero orar com você dizendo: Pai, nos ajuda a praticar a nossa religião, nos ajude a praticar a nossa fé, nos ajude a viver tudo aquilo que nós temos aprendido, Pai. Ó Deus, todo esse conteúdo não é apenas para a gente refletir, mas é para a gente viver. Que o Senhor nos auxilie, nos capacite na prática dele todos os dias. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.